Olá, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. No dia 5 de setembro, eu trouxe uma matéria dizendo que havia um grande vazamento de óleo na cidade de Cabimas, na Venezuela. As pessoas acordaram com óleo e água acima do joelho, em vários bairros de Cabima, na Venezuela. Houve um alagamento, muita chuva, e no alagamento veio também o óleo que vazava, e vazava muito. E o governo, pasmem, senhores, sabia do vazamento. Essa foi a notícia do final de semana. O governo sabia há mais de mês que havia um grande vazamento de óleo naquela região. Pois é, e nada fez. Por quê? Porque não tinha condições para resolver o problema. Deixou que o problema acontecesse. E há vazamento de óleo na Venezuela, de petróleo bruto, inclusive, em vários locais do país hoje, e nada pode ser feito, porque não existe dinheiro para consertar o problema e nem mão de obra qualificada para isso, menos ainda equipamento. Pois é, o que será da Venezuela? Ora, o que será da Venezuela é mais ou menos aquela história de chegar ao fundo do poço. Muitos dizem, bem, chegando ao fundo do poço não há mais onde descer, é um bom sinal. Lê do engano. No caso da Venezuela, há sim como descer além do fundo do poço, é o que está acontecendo agora. A Venezuela chegou no fundo do poço, mas descobriu que ainda é possível cavar e descer mais. A última notícia estarrecedora diz o seguinte: no início do ano, a produção de gás da Venezuela estava em 20%. Há um mês atrás, chegou a 5% apenas. Daqui a 10 dias, não haverá 1 quilo ou 1 litro de gás em toda a Venezuela. E só haverá 7% da população abastecida com gás metano, que sai pelas tubulações. Isso quem disse foi o diretor executivo da Federação Unitária dos Trabalhadores do Petróleo da Venezuela, a FUTPV, Eudis Giró. Na Venezuela, diz a matéria colocada ontem no site da Infobae, na Venezuela existem 2 tipos de gás para cozinhar, o propano e o metano. O metano passa pelos canos, esse que abastecerá pelo menos 7% da população. O propano é recebido o propano é vendido em botijões e 89% da população depende do gás propano vendido em botijões. Nesse cenário, de acordo com o Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais, no primeiro semestre, os venezuelanos voltaram a técnicas ancestrais de cozinhar. Falhas no abastecimento de gás doméstico levaram os venezuelanos a cozinhar com a velha madeira, mas aquela que se encontra, claro. Daí porque a peregrinação diária de uma enorme quantidade de venezuelanos em busca de madeira é muito grande hoje. Em busca de madeira nos lixões, nas grandes cidades, lugares onde não existem bosques próximos, claro, a procura passa a ser em lixões. Então faz parte da vida do venezuelano acordar muito cedo, lá pelas 4 da manhã, para uma parte da família enfrentar quilométricas filas para comprar leite, pão, quem sabe, e outra parte da família ir aos lixões buscar madeira ou qualquer coisa que vire combustível, vire fogo, para poder esquentar o leite que é conseguido a duras penas. É claro que nós estamos falando do inferno sobre a terra, mas é interessante o caso da Venezuela,
porque através dela podemos enxergar toda a aventura comunista nos últimos 200 anos. A Venezuela é o modelo vivo, real hoje, de toda a tentativa de transformar a sociedade em desigual em paradisíaca ou utopicamente igual. Aliás, esse era o lema da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualité. Uma sociedade onde todos seremos iguais. Foi assim na Venezuela. Hugo Chávez, quando subiu ao poder, não falou diretamente que transformaria a Venezuela num paraíso comunista, mas foi pegando gosto pela coisa, aos poucos, e convenceu os seus pares militares de que o tempo de tomar o poder havia chegado. Tomar o poder literalmente. Hugo Chávez estava na presidência, mas queria mais. Queria perpetuar-se no poder, amparado por uma classe militar, que rapidamente disse sim. A Venezuela, o país mais rico da América do Sul, finalmente passaria para a mão dos militares, que viram-na crescer por décadas sem serem eles os protagonistas principais do crescimento. E como eram militares que tinham mais armas na mão, resolveram então tomar conta definitivamente do pedaço. E deu no que deu. O comunismo apresenta-se assim: uma concentração total de poder na mão de uns poucos, para que esses poucos resolvam todos os problemas da existência. O Brasil queria ir pelo mesmo caminho. Lula aqui quis concentrar todo o poder. Quis concentrar todo o poder em suas mãos para, como um Deus, transformar o Brasil num paraíso. E começou ocupando os postos públicos, as cadeiras públicas foram todas ocupadas por gente do partido. O PT aparelhou o Estado, junto com o PSDB, porque esse é outro modelo que sempre foi usado, historicamente usado pelo comunismo. Fazer duas alas, criar duas alas, uma que aparenta ser mais radical e outra um pouco mais moderada, um pouco mais fabiana, para quando as coisas estiverem muito feias para o lado dos radicais, os moderados tomarem o poder e assim vão se perpetuando. É a concentração do poder na mão de uns poucos. O Brasil seguiu esse caminho. Começou com o, entre aspas, moderado Fernando Henrique e terminou com a radicaloide Dilma Rousseff. Mas logo seria a vez de voltarem os comunistas moderados, a turma de FHC. Só que no Brasil, graças a Deus, havia um ponto fora da curva, chamado Messias Bolsonaro. E aí rompeu-se o ciclo comunista no Brasil. Rompeu-se em termos, porque a forma de ocupar totalmente o poder, a forma inventada por FHC e Lula, ainda está em vigência. Ou seja, o serviço público todo está na mão de comunistas, pelo menos em grande percentual, mais de 90% das cadeiras hoje, tanto na política quanto no serviço público, são ocupadas por gente da esquerda. E o resto é povo, e povo é povo, enfim, povo que se vire. Pois é, o Brasil ainda não virou uma Venezuela por conta desse ponto fora da curva, mas está estruturada para isso, como a Argentina, que agora voltou para os braços dos Kirchners, que tudo o que quiseram fazer na vida foi o que Fidel Castro fez em Cuba e depois Hugo Chávez e na Venezuela, com o seu pau-mandado Maduro. Pois é, acontece que, olhando para a Venezuela, vemos que este projeto de concentrar poder, todo o poder na mão de uns poucos, para resolver o problema de todo mundo, não dá certo. A Venezuela fracassou em todas as tentativas de melhorar a vida do povo.
e fracassou muito, a ponto de virar um inferno. Só que agora, quando chegaram no inferno, descobriram que podem ir um pouco além, um pouco mais abaixo, por assim dizer. A Venezuela fracassou em tudo e aí, bem, aí não há o que fazer nesse caso. No caso da Venezuela, não há mais o que fazer, porque eles estão em todos os postos, eles, os comunistas, ocuparam todos os postos. A mídia, o serviço público, os transportes, as forças militares, enfim, está tudo na mão dos comunistas, que estão vendo o país ir para uma derrocada total, mas não largam o osso e não largarão. É uma praga, é um inso. E inso, nós bem sabemos, não pode ser combatido com meras inchadinhas, é o que dizem. Só que nesse caso, o tratamento para o inso parece que está muito longe de acontecer. A Venezuela, como disse, terá ainda que cavar muito para se livrar deste mal. Já no mundo capitalista, as coisas não estão tão bem também. Vejam o caso, por exemplo, desta matéria saída hoje no Valor Econômico. Diz que desde o início da pandemia, há 6 meses, muitas famílias aderiram a um hábito: comprar pela internet. A necessidade durante a quarentena, com lojas fechadas, ou a necessidade de comprar pela internet, fez com que o comércio eletrônico crescesse quase 57% no país este ano, até agosto, bem mais do que a média recente de 20% ao ano. A matéria diz que neste segmento o céu é o limite. Drones e robôs são treinados para entregas rápidas de produtos e comida. O desafio das gigantes do e-commerce no Brasil é manter e ampliar a clientela com a reabertura das lojas. Para isso, as empresas entenderam que precisam resolver o gargalo mais antigo do setor: o tempo de entrega de seus produtos. Bem, aqui há um fator que liga o mundo capitalista com o paraíso socialista, que é o da pandemia, que veio lá do paraíso socialista chamado China, espalhou-se pelo Ocidente e mudou mentes e corações, mudou comportamentos e também a estrutura comercial. Hoje, por exemplo, compra-se muito pela internet. Está aí a matéria do Valor Econômico confirmando. E grandes, gigantes do setor estão se aprimorando exatamente nisso. Quem sabe o mundo voltará um pouquinho ao normal, as lojas reabrirão, mas o hábito de comprar pela internet continuará, diz o Valor Econômico. Tanto é que no Brasil, gigantes como Magazine Luiza, o Mercado Livre, Via Varejo, estão competindo agora com a Amazon, que traz mais agilidade ao setor. Isso é um problema. Por quê? Porque a venda pela internet não exige muitos funcionários. Esses gigantes precisam de um grande armazém para estocar os produtos que serão vendidos pela internet e uma forma rápida de distribuí-los. E tudo isso pode ser feito com muitos robôs e poucos seres humanos. Um grande armazém da Amazon hoje pode ser tocado por 3 ou 4 pessoas. A maioria dos empregos é oferecido para os robôs, as máquinas que empilham, separam materiais e distribuem, tudo feito por máquina, o que, claro, trará um problema social muito grande, porque sempre que a tecnologia impera, a mão de obra humana é deixada de lado. E aí, o que farão os humanos que antes guardavam produtos, trabalhavam com empilhadeira ou carregavam caminhões, por exemplo? Coisa do passado. Alimentarão os bolsões de desempregados. O mundo capitalista também não é uma maravilha, principalmente quando se readapta aos moldes ditados por
Outros comunistas disfarçados de investidores, os globalistas, que querem um mundo cada vez mais cheio de máquinas e vazio de pessoas. Esse é o século XXI. Se você acha que está ruim, meu amigo, pode esperar que a coisa vai piorar, principalmente na pobre Venezuela. Rezemos por ela. Hoje à noite estarei no canal Brasil Agora com Lucimar Neiver para as notícias do dia. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe, veja se você está inscrito no canal, porque muitas vezes a sua inscrição desaparece, deve ser um robô que atira. E outro detalhe, se você gosta do canal Professor Belei e também da Brasil Paralelo, mas ainda não é membro da Brasil Paralelo, você pode tornar-se membro da Brasil Paralelo por este canal. Basta clicar aqui neste link que está abaixo desta belíssima figura, que sou eu, e você se tornará membro da Brasil Paralelo por R$10 mensais, e assim estará colaborando também com o canal Professor Belei. É isso aí, amigos, nos vemos à noite no canal Brasil Agora. Até depois.